Desde o primeiro sopro, o ser humano não nasce livre, nasce emoldurado. Antes mesmo de aprender a falar, ele já aprende a temer. Antes de perguntar, já aprende a obedecer. Antes de sentir, já aprende o que pode e o que não pode. A história nunca foi sobre liberdade absoluta. Sempre foi sobre controle sofisticado. Nos primórdios, o controle vinha pelo mito. Depois, pela tradição, mais tarde, pela religião. Hoje, pela escola, pelo trabalho, pela dívida, pela distração constante. O método muda, a intenção permanece. Desde o primeiro casal humano, real ou simbólico, existe uma narrativa clara, existe uma ordem superior. Existe uma regra, existe uma punição. E, acima de tudo, existe o medo de sair do lugar designado. O medo sempre foi o primeiro professor. O ser humano primitivo precisava de ordem para sobreviver, é verdade. Mas, junto com a ordem, veio a contenção da consciência. Quem pergunta demais ameaça a tribo. Quem enxerga demais ameaça o líder. Quem pensa por si ameaça o sistema. E assim, pouco a pouco, o questionamento profundo foi sendo tratado como perigo. Não como virtude, a religião institucionalizou isso com maestria. Não a experiência com o eterno, essa é viva, íntima, libertadora. Mas a religião enquanto estrutura de poder. Ela ensinou o humano a ajoelhar fora para nunca levantar por dentro. Prometeu céu depois da morte e silêncio durante a vida. Com os impérios, o controle ganhou escala. Governar poucos é fácil, governar milhões exige padronização. E então chegamos ao ponto de inflexão da era moderna, o modelo prussiano. Ali, o ser humano deixa de ser iniciado na vida e passa a ser treinado para funcionar. Salas enfileiradas, sinos. Horários rígidos. Autoridade incontestável, repetição. Avaliação. Punição disfarçada de mérito, não para formar consciências, mas para formar soldados obedientes, operários produtivos e cidadãos previsíveis. A escola se tornou uma extensão do quartel e uma antecâmara da fábrica. Ali não se ensina a perguntar quem sou eu, ensina-se o que responder. A evolução foi benéfica? Sim. Máquinas, remédios, conforto, longevidade. Mas também foi o início do afastamento radical da essência. O humano moderno sabe operar sistemas complexos, mas não sabe sentar em silêncio 5 minutos sem se distrair. Sabe decorar fórmulas, mas não sabe ouvir o próprio corpo. Sabe obedecer regras invisíveis, mas não sabe questionar a própria existência. Trocamos o chicote pelo salário, a prisão pelo financiamento, a censura pela distração infinita. Hoje não é preciso vigiar o humano. Ele vigia a si mesmo. O ideal sempre foi o mesmo. Um ser dócil, produtivo, não questionador. Um humano que acorde cansado, trabalhe sem sentido, consuma para anestesiar o vazio e durma sem nunca perguntar. Por que vive assim? Um humano desconectado da natureza, do corpo, do silêncio e do eterno. Porque o sistema não teme revoluções armadas, teme consciência desperta. Um ser consciente não se curva facilmente. Não consome compulsivamente, não aceita mentiras bem embaladas. Não entrega sua energia para qualquer narrativa. Por isso o silêncio é evitado. Por isso a natureza é negligenciada. Por isso o ritmo é sempre acelerado. Pensar é perigoso, sentir é perigoso. Despertar é imperdoável, mas ainda assim, algo resiste. Resiste no humano que acorda antes do sol, que senta na varanda, que observa o vento, os pássaros, a própria respiração, que pergunta, em silêncio, quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Esse humano não cabe em planilhas.
Não se encaixa em sistemas. Não é dócil, ele lembra. Lembra que antes de ser aluno, funcionário ou cidadão, ele é ser e lembrar disso. É o começo de tudo.